Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. E enquanto você encontra aí o capítulo 3 de João, deixa eu lhe dizer uma coisa interessante sobre esse Evangelho. Nós conhecemos que esse Evangelho é conhecido ou é considerado como um Evangelho diferente dos outros três Evangelhos. Enquanto os três Evangelhos iniciais, Marcos, Mateus e Lucas, eles seguem mais ou menos uma mesma sequência cronológica dos eventos da vida de Jesus, e por isso são chamados de evangelhos sinóticos, que têm uma visão convergente. O Evangelho de João tem características muito peculiares. Uma delas é que ele usa de maneira exaustiva, eu diria significativa, certas simbologias e certos aspectos que para a cultura judaica, e é bom lembrar que João escreve para judeus que precisavam reconhecer Jesus como Deus, como Filho de Deus, é isso que diz lá no Evangelho de João capítulo 20, no final do Evangelho. Ele utiliza, por exemplo, do número 7, que nós sabemos que na simbologia bíblica é o número da perfeição, para registrar três coisas importantes. A primeira delas, Jesus opera 7 milagres nesse Evangelho. Cada um deles proporciona a possibilidade de Jesus ensinar 7 ensinos fundamentais acerca dele mesmo. Alguns desses ensinos, se não todos, acabam por desembocar numa expressão que era exclusivamente de Deus no Antigo Testamento, como ele se apresentou a Moisés no capítulo 3 de Êxodo, quando ele disse, eu sou o que sou. Jesus diz por 7 vezes, a partir desses 7 milagres, que decorrem deles 7 discursos, ele diz, eu sou. Traz para si a divindade que pertencia até então, na revelação dos judeus, ao Deus que para os judeus não é triuno, para nós sim, porque ele tem um filho, porque ele também é Espírito. E não por coincidência, além de registrar 7 milagres, 7 discursos, o Evangelho de João também registra 7 encontros. E esses 7 encontros são significativos, porque é como se ele tomasse para si 7 exemplos de 7 pessoas diferentes naqueles vários segmentos da sociedade judaica. 2 deles serão objetos do nosso olhar nesta noite, porque eles talvez representam 2 extremos, um religioso que não sabia o caminho do céu e uma mulher pecadora que achava que sabia o caminho do céu. A ambos Jesus diz que aquele que não sabia precisava nascer de novo para saber, e o nome dele era Nicodemos, e aquela que pensava saber precisava ter a sua noção do caminho do céu corrigido, porque não era ir para o céu, mas era o céu vir até ela, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Portanto, eu gostaria de, nessa noite, olhar para esses 2 olhares, de Nicodemos e da mulher samaritana, no capítulo 3 e no capítulo 4 de João, e descobrirmos juntos o que caracterizava a cegueira ou desconhecimento espiritual de ambos, ainda que nuances diferentes. E qual foi a resposta que Jesus deu de maneira peculiar a cada um deles, ainda que convergindo para a mesma verdade. Vamos ler e ficará mais claro à medida que a palavra de Deus for exposta. João capítulo 3, primeiramente, eu gostaria de ler com você algumas porções, e por isso você vai precisar ter a palavra de Deus aberta diante dos seus olhos, para que você vá acompanhando no texto sagrado de João capítulo 3. A história diz que havia, verso 1, entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, o significado do seu nome, vitória, ou Deus haverá de vitoriar, que era um dos principais dos judeus, uma expressão que João usa frequentemente para caracterizar os líderes religiosos não sacerdotes, porque os sacerdotes ele os chama pelos nomes. Este Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, que significa mestre. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, dizendo: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. E se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Agora dê um pulinho na sua Bíblia aí no capítulo 4, porque conta a história do segundo encontro. No segundo encontro diz que quando, pois, o Senhor, capítulo 4, verso 1, veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, no sul, retirando-se outra vez para a Galileia, junto ao mar da Galileia, no norte. E era-lhe necessário atravessar no meio a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Então veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade de Sicar, para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim o seu filho e o seu gado? Respondeu a mulher, depois daquilo que ela perguntou ao Senhor, dizendo: tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? No versículo 11. Então, no versículo 13, diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E então disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. E Jesus então bem respondeu para ele: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Curva a sua cabeça por um instante e peça a Deus a iluminação do alto, para que a sua mente e o seu coração sejam profundamente abençoados pelo que Deus quer falar conosco nesta noite. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque Tu és um Deus maravilhoso, glorioso.
Tu és aquele que habita na imarcessível luz, pleno de toda ciência e conhecimento, de todo poder, graça e bondade. Tu és o único onipresente, onipotente e onisciente. Tu és também aquele Deus único e verdadeiro, que um dia todos haverão de diante dele se dobrar e confessar que só Tu és Deus. Nós temos o privilégio de, numa noite como essa, no primeiro dia da semana, dia do Senhor, em que Tu nos convocas para estar na Tua presença, ter ciência dessas coisas. Isso não nos teria sido descoberto se o Senhor não nos revelasse pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Somos, portanto, o Teu povo privilegiado por saber essas coisas. E o que nós pedimos agora é que o Senhor acrescente a Tua graça ao muito que o Senhor já tem nos abençoado, abrindo o nosso entendimento, dilatando a nossa capacidade espiritual de compreender essa verdade e nos fazendo ouvir a Tua voz. Ó Deus, fala conosco, a cada um segundo a nossa necessidade, a todos nós segundo o Teu querer. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, são duas realidades diferentes em todos os aspectos. Nicodemos era um homem da religião judaica. Ele era um dos principais dos judeus, um membro do Sinédrio, alguém importantíssimo que, inclusive, por causa da sua importância, decide buscar Jesus e saciar a sua fome de saber quem era aquele que operava milagres tão poderosos somente à noite. Alguns comentaristas dizem que era a maneira mais discreta, a maneira mais anônima de Nicodemos não se expor. Do outro lado, nós temos uma mulher samaritana. Descobrimos pela leitura que, inclusive, possivelmente era inimiga de um Nicodemos que aparecesse na sua frente, porque fazia parte dos samaritanos, aqueles meio judeus, meio gentios, que se misturaram na época do exílio, e mesmo assim continuavam na terra prometida em Israel, ainda que afastados daquele tronco original que era o judaísmo. Eram realidades diferentes também pelo simples fato de ser um homem e uma mulher. Aquilo que a mulher diz a Jesus: como podes tu, sendo homem e judeu, falar comigo e me pedir água? Ela diria a Nicodemos também, se Nicodemos estivesse ali. A questão não era necessariamente que era Jesus o homem e o judeu, era qualquer homem, era qualquer judeu, inclusive Nicodemos. Havia então barreiras étnicas entre esses dois mundos, religiosas, como fica claro. Havia a questão simples de fazerem parte de duas histórias que em algum momento foram uma só, o povo da aliança, e que se separam. Mas havia mais do que isso, um abismo brutal na vida religiosa de ambos. Um era religioso por excelência, estava no templo como principal dos judeus, fazia parte do Sinédrio, a mais alta corte em todas as questões civis, penais e religiosas de Israel. Diz o texto, Jesus falando para ele, que ele era mestre em Israel, porque cabia a um membro do Sinédrio interpretar e dar a versão ou a visão uníssona que todo judeu deveria crer. Havia uma súmula vinculante em tudo aquilo que o Sinédrio decidir acerca de qualquer coisa, e que os rabinos das sinagogas nas várias cidades de Israel deveriam seguir. Portanto, era um homem letrado, alguém que você confiaria para ser pastor da sua igreja, rabino da sua sinagoga, um bambambam da religião judaica. Por outro lado, você encontra uma mulher que, pelo seu estado, possivelmente não apenas religioso, mas pelo seu próprio estado, que fica claro quando Jesus lhe faz a pergunta crucial nesse texto, quando lhe pergunta: onde está o teu marido? Que era uma mulher que possivelmente não convivia bem na própria sociedade que ela fazia parte. Alguns chegam a dizer que talvez ela tivesse uma vida promíscua, baseado no diálogo de que ela já tinha tido 5 homens e agora o que estava com ela nem era seu marido oficialmente, como Jesus deixa claro. Portanto, não era uma pessoa que religiosamente, mesmo na religião samaritana, seria um modelo, uma presidente da SAF, uma mulher impoluta.
Possivelmente também não conhecia nem um pouquinho sequer da teologia que Nicodemos conhecia. Ela conhecia as versões daquilo que historicamente o seu povo foi recebendo de geração em geração e que se constituía numa espécie de corrupção daquilo que Deus havia estabelecido como principalmente o lugar de culto. Esse é o diálogo que acontece a partir do verso 19. Quando depois daquela introdução ali do diálogo de Jesus, em que ele quebra o gelo pedindo água e usa da água como uma metáfora para falar da vida eterna, logo no versículo 19, o assunto principal que a distinguia do Nicodemos, do homem Nicodemos, do judeu ilustre Nicodemos, fica muito claro que era a questão da adoração. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para duas palavras que no Evangelho de João, na gramática de João, nas palavras que João usa, seja aqui, seja no capítulo 4, ou em qualquer outro lugar do Evangelho, são muito importantes para você compreender aquilo que a gente chamaria de teologia joanina, ou a maneira como João via Jesus como a expressão do Filho de Deus, que são duas palavras, conhecer e ver. Se você olhar direitinho, parte do diálogo de Nicodemos com Jesus versa sobre isso. Quando Nicodemos não consegue transcender o sentido literal do que Jesus estava falando, convém que o homem nasça de novo, e pensa que Jesus está falando de um nascimento em que um homem adulto voltaria para o ventre da sua mãe, a grande questão que Jesus coloca para ele é: como sendo tu, mestre, não sabes dessas coisas? E quando ele repete a pergunta, Jesus diz assim: como sabe, como não compreendes essas coisas? Ele era, portanto, um homem letrado na religião, mas profundamente ignorante naquilo que era o caminho para o céu. Talvez alguém o procurasse diuturnamente para perguntar como agradar a Deus e como ter certeza depois da morte que estaria no seio de Abraão, que era a maneira figurada como os judeus viam o céu. E eu fico me imaginando, a cada momento que alguém lhe perguntava, um monte de regras legalistas que eventualmente Nicodemos colocava para aquelas pessoas, segundo a interpretação judaica de que o cumprimento da lei salvaria alguém. Mas ele era um homem ignorante, ele não sabia. Ele não conseguia nem mesmo abstrair da linguagem denotativa, literal que Jesus usava, o seu significado espiritual mais profundo. Daí porque ele faz perguntas que, para nós que conhecemos que Jesus estava usando de linguagem metafórica para representar uma realidade espiritual tão profunda que ele tenta fazer uma espécie de adaptação e usar termos que nós conhecemos, até mesmo nós conseguiríamos, como conseguimos hoje, ver que Jesus não estava falando literalmente de nascer da carne, mas de nascer do Espírito. Mas Nicodemos não via isso, porque ele era um homem religioso que supostamente deveria saber e indicar aos outros o caminho para o céu. Mas no diálogo com Jesus, literalmente fica claro que ele era o mais ignorante daqueles, um cego guiando a outros cegos. Por outro lado, a ignorância de Nicodemos não justifica a perversão do conhecimento, a deturpação do conhecimento que a mulher samaritana no capítulo 4 expressa. Porque no caso da mulher samaritana, não é que ela era alguém desconhecedora da verdadeira revelação de Deus. Ela era alguém que fazia parte de uma concepção religiosa que parecia ser uma revelação de Deus, mas como fica claro, era uma deturpação principalmente em relação ao lugar onde Deus deve ser adorado e deve ser encontrado, ou seja, o lugar para chegar a Deus. Então você encontra duas realidades que, de certa maneira, caracterizam, ao longo da história, dois tipos de pessoas. Aqueles que são religiosos, assim como nós, e outros tantos, que às vezes somos ignorantes de certas verdades, porque eventualmente ainda precisamos conhecê-las, mas cuja ignorância é fatal, a depender daquilo que nós ignoramos. Se não ignoramos algo fundamental da fé, podemos eventualmente ter opiniões diferentes e discutir entre elas, e por isso existem as correntes teológicas. Mas aquilo que era fundamental, toda ignorância é fatal.
E no caso de Nicodemos, a fatalidade da sua ignorância era ele não saber o fundamental, como iniciar um relacionamento com Deus que o encaminhasse para o céu. Ou melhor, como assumir um relacionamento com Deus, já que a proposta vinha de Deus e não dele. Ao mesmo tempo que havia ali aquela segmentação dos religiosos, caracterizada por Nicodemos, há uma outra segmentação, daqueles que compõem uma religião à sua imagem e perfeição humana. Os religiosos que criam a sua própria religião, não por ignorância, mas por opção, de retalhar o que de Deus se pode conhecer, picotá-lo e dizer assim: esse Deus e nesse Deus eu creio, mas não no restante. E por que eu estou dizendo para você que são duas vidas ou duas percepções de religiosidade? Porque, querido, não existe, estrito senso mesmo, no sentido mais restrito, alguém que viva na terra, do lado de cada eternidade, sem algum tipo de religião. Até o ateísmo, o agnosticismo, o ceticismo, caracteriza por crenças, convicções, princípios e valores que são religiosos, podem não ser culticos, podem não ter um lugar de adoração, mas são convicções. Acreditar que todas as coisas visíveis e invisíveis passaram a existir do nada é uma crença. É uma crença tão importante que se solidifica todo um arcabouço religioso a partir dela. Dizer que não se tem certeza, que se é agnóstico, e portanto, entre saber se Deus existe e convictamente dizer que Ele existe ou não, é melhor não falar nada, é uma crença. É como aquela de alguém que diz: eu não vou decidir sobre isso, e a não decisão já é uma decisão. Portanto, o que nós temos aqui não é um religioso e uma mulher secular, que não crê em nada. Nós temos aqui um religioso que não consegue transcender os ditames da sua religiosidade e não consegue perceber a profundidade do que Jesus está ensinando como Filho de Deus. E uma mulher religiosa numa visão deturpada da revelação do Antigo Testamento, que assume com uma convicção ainda maior do que a de Nicodemos a sua verdade. É curioso, porque aquela mulher discute com Jesus, Nicodemos não. Nicodemos pergunta, assumindo a sua ignorância. Por isso Jesus pergunta assim a ele: como sendo tu mestre e não compreendes essas coisas? Porque Nicodemos assume a sua ignorância. Ele claramente faz perguntas. Mas a mulher não. A mulher discute teologia. A mulher discute princípios de fé. A mulher discute liturgia, a mulher discute eclesiologia, a mulher discute coisas fundamentais como onde é que Deus se revela, em qual lugar. Ela não aceita a ideia, baseada na sua convicção, de que é em Jerusalém, você vai ver isso a partir do verso 19 que nós não lemos, que Deus estabeleceu o lugar para ser adorado. Ela acredita fielmente, como fica muito claro, que ali perto de Sicá, entre o monte Ebal e Gerizim, na fonte de Jacó, um culto estabelecido por Deus dizia que aquele lugar era o lugar onde Deus deveria ser adorado. E baseado nessa crença, que destoava de todo o Antigo Testamento, inclusive Antigo Testamento esse, que era retalhado e recortado pelos samaritanos, preservando aquilo que era da sua conveniência, é que aquela mulher discute com Jesus, e discute teologia. Vamos ver, versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, e referindo-se aos judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Por isso que Jesus vai mais uma milha com aquela mulher, e João nos ajuda registrando a sua conversão, e registrando a atração que toda aquela vila, de toda aquela aldeia teve a partir do testemunho daquela mulher. Mas com Nicodemos não. Nicodemos desaparece de cena no capítulo 3 de João e só vai encontrar-se logo depois,
quando ele aparece como um discípulo oculto de Jesus dentro do Sinédrio, um agente secreto de Jesus, possivelmente porque não teve coragem de assumir a fé, porque lhe cabia uma grande repercussão social, uma grande reprimenda dos seus pares, um isolamento, um ostracismo e talvez até mesmo o apedrejamento por blasfêmia, se ele dissesse que, como judeu, agora reconhecia Jesus, o Filho de Deus. Então perceba que o meu foco aqui é que ambos estão longe de Deus. Mas o que faz aquela mulher ser registrada pelo Evangelho de João como uma mulher que se converte, que se entrega a Jesus e que dá o seu testemunho, é justamente a capacidade que ela tem de arrazoar com Deus, de lutar com Deus, não contra Deus, mas para dar sentido àquilo que ela estava ouvindo. Enquanto que Nicodemos se contentou com o seu diálogo, talvez um pouco depois veio a repercutir e torná-lo um discípulo. E é sobre a resposta que Jesus dá à mulher samaritana, mas que serve também, ou serviria também para Nicodemos, e que é da mesma natureza. A solução que Jesus dá ao dilema de Nicodemos e ao dilema daquela mulher, que é o foco dessa mensagem, e que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Veja que quando ela diz: Senhor, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, Jesus traz uma resposta que parece ser uma evasiva, uma saída pela direita, uma saída pela esquerda. Ele nem define como de fato tinha sido, que Deus havia estabelecido o templo de Jerusalém como lugar do encontro, como a tenda do encontro na época dos 40 anos no Êxodo, no tabernáculo, era o lugar onde Deus se revelava, e que era verdade. Mas também não deixa a mulher sem resposta, consolidando o seu erro de achar que era entre o Monte Ebal e Gerizim o lugar certo de adoração. Veja o que é que ele diz. Ele diz assim: mulher, podes crer-me, ou seja, confie em mim, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, nós adoramos, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais, e aí vem o verbo, o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, como povo que trouxe a aliança, que figurava o próprio Jesus com quem ela falava. Mas aí ele completa: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não em lugares, mas em espírito e em verdade, mesmo e apesar dos lugares em que eles adoram, porque são estes cuja atitude da adoração é verdadeira e espiritual, no coração deles para com o Criador, que o Pai procura para serem seus adoradores. E ele inclusive faz a teologia desta adoração espiritual. Não pode ser outra adoração, mulher, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, segundo a verdade revelada de Deus e com uma atitude genuína e espiritual, e não apenas ritualística e visível. Ele continua, quando a mulher pergunta: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E então Jesus, pela primeira vez no Evangelho de João, afirma: eu o sou, eu o que falo contigo, sou o Messias. Veja que quando aquela mulher é pega na sua interrogação a Jesus e passa a conhecer o que ela não conhecia, logo depois ela abre os seus olhos, e aí é que vem a segunda palavra, a palavra que é usada várias vezes no Evangelho de João, que é o verbo ver, que para o judeu tem um significado espiritual tremendo, na verdade para toda a Escritura Sagrada.
Se você recorda, no final do livro de Jó, depois de toda aquela dificuldade, provação terrível que ele passou a conhecer mais profundamente a Deus. E como foi que ele se referiu a esse conhecimento mais profundo? Ele disse assim: antes eu conhecia-te de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Porque o conhecimento espiritual mais profundo era comparado pelos judeus à apreensão mais profunda e precisa que a visão dá, diferentemente da audição. E de fato é verdade. Com os olhos nós apreendemos a realidade com muito mais profundidade do que por qualquer outro sentido. E Deus usa essa figuração, essa simbologia para dizer: no conhecimento profundo de quem eu sou e de qual é a minha vontade para você, não pode ser de ouvir falar, mas precisa ser aprendido a partir da percepção, da internalização, da confiança espiritual profunda, de que aquilo que você está vendo é verdade, tem significado e traz impacto para a sua vida, impacto de transformação. Perceba que agora aquela mulher vê. Nicodemos também haverá de ver. Por isso ele se torna um discípulo, ainda que oculto. Mas o texto não dá para nós, nesse capítulo 3, nenhuma dica. A história termina de Nicodemos simplesmente como uma história sem fim. Se você vai lá no final do capítulo 3, no começo do capítulo 3, a partir do verso 11, ele diz para Nicodemos, aquela palavra que nós acabamos de ler: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Ele estava se referindo àqueles líderes religiosos. E aí ele diz: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? E aí Jesus simplesmente continua falando e Nicodemos desaparece desse diálogo. Não há nenhum registro no capítulo 3 que Nicodemos disse: eu creio, Senhor. Agora eu estou vendo. Agora eu estou compreendendo. O conhecimento dele foi dilatado, mas não foi necessariamente o conhecimento que, naquele momento, pelo registro de João, o fez apropriar-se pela fé daquela verdade e fazer com que aquela fé pudesse transformar o seu coração. Mas a mulher não. A mulher claramente é impactada, porque quando você volta para o capítulo 4, diz o texto no versículo 27, que depois de ouvir de Jesus: eu sou aquele que você está esperando, que os judeus estão esperando, de que o Cristo viesse, e quando ele viesse, nos anunciaria, ou lhes anunciaria todas as coisas, está no verso 25, então diz assim, no verso 27, neste ponto da conversa, chegaram os seus discípulos que tinham ido na aldeia da mulher, e se admiraram, marcados pelo seu preconceito ali, religioso, étnico, de gênero, entre um homem e uma mulher, um judeu, uma samaritana, se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: o que perguntas, ou por que falas com ela? Aí no versículo 28, João diz assim: quanto à mulher, e aí a cena já é outra, ela deixou o seu cântaro, onde estava, cântaro esse que ela tinha trazido da cidade, para abastecer a sua casa no restante do dia com água. Ela deixa o cântaro e vai à cidade, verso 28, e então ela diz àqueles homens, e é curioso, diz àqueles homens, dizendo assim: vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Alguns comentaristas têm uma liberdade de interpretar esse texto, dizendo que é possível que esses homens aqui fossem primeiramente os homens com quem aquela mulher tinha tido relacionamento, alguns daqueles 5 maridos que ela menciona, além dos demais da cidade.
o que faz com que alguém diga que ela eventualmente era uma mulher de vida promíscua. Mas o fato é que quando aquela mulher diz àqueles homens: vinde e vede, veja, vede, não é venha e escute, é venha e vede, apreenda, da mesma maneira como eu aprendi no diálogo com ele, o que eu vi, e agora já faz parte da minha convicção. Venham e vejam esse homem que me disse tudo quanto tenho feito. E aí ela coloca uma pergunta típica de um evangelista: será este porventura o Cristo? E o que acontece é que aqueles homens saem e vão ter com Jesus. Depois eles voltam no versículo 39, quando João encerra esse encontro dizendo assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. E o que é que ela anunciara? Ele me disse tudo quanto tenho feito. E então, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam que ele permanecesse com eles, ou que ele permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E agora já diziam à mulher: já não é mais pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido. E aí olha que coisa interessante, não diz temos ouvido e visto, porque o ver dele já se tornou em conhecimento. Nós temos sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que me chama a atenção nesses 2 diálogos é que Jesus é capaz de trazer 2 pessoas de 2 mundos diferentes, vizinhos, mas impossíveis de conviver um com o outro, em todos os aspectos, e para eles dá uma mesma mensagem, personalizada, como um alfaiate que faz ternos personalizados, mas o mesmo terno, do mesmo tecido e com o mesmo propósito. Jesus transcende questões de ordem religiosa, tanto na vida de Nicodemos como na vida daquela mulher, e vai diretamente para o ponto, e o ponto é: você tem que nascer de novo, sua vida tem que ser transformada, e ela é transformada na medida em que você não apenas ouve, mas você vê, para que você saiba e para que você creia naquilo que eu sou e naquilo que eu vim fazer. Curioso, irmãos, é que recentemente uma pessoa fez uma mesma pergunta que eu vi no dia que a gente teve a escola dos pais aqui na igreja, nosso primeiro encontro dos pais, da escola de pais, feita pela nossa irmã Silvana Lira. Silvana, assim como aquela pessoa que depois de lá para cá eu encontrei em São Paulo, uma vez estava me perguntando, baseado num sermão que eu preguei lá, se eu realmente acreditava que a minha religião era a única certa. E eu me recordei da resposta que Silvana disse, e eu falei para ela: mas não se trata de religião. Eu tenho certeza absoluta que Jesus é o único caminho que conduz a Deus. E que existem religiões mais próximas e outras completamente distantes dessa realidade. As que estão mais distantes negam de Jesus a centralidade. As que estão mais próximas colocam Jesus como centro do seu culto, da sua crença e da sua ética. A questão não é religiosa, mas se você prestar atenção, era essa a questão, tanto de Nicodemos quanto da mulher samaritana. Diferente em nuances, mas era essa mesma questão. E para a mesma questão, Jesus deu uma única resposta. A Nicodemos convém e é necessário nascer de novo, porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é ser espiritual. Nasce de novo, é vida nova, é relacionamento com Deus, que é Espírito. Esse mesmo Espírito que ele usa como base para dizer à mulher: nem em Jerusalém, nem aqui, porque Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Qual era a essência da mensagem de Jesus? É que ele, como Messias, tinha vindo trazer a essência do relacionamento com Deus, que era espiritual,
não necessariamente religioso. Isso me fez, como já disse em outras vezes, chegar à seguinte conclusão: que religião boa é aquela que lhe ajuda a eventualmente vir a conhecer Jesus como centro da sua vida. E a religião ruim é aquela, seja qual for, com o nome que tiver, que lhe afasta de Jesus e lhe dá a falsa sensação de que você está conquistando o seu lugar para o céu. E é nesse sentido que eu disse que quando religião ajuda, ajuda muito, mas quando atrapalha, atrapalha mais ainda. Porque pode levar até mesmo um homem mestre em Jerusalém a um caminho diferente, e uma mulher samaritana a uma deturpação da sua fé, que a impedia de ver a revelação do Messias. O que é que tudo isso tem a ver conosco, irmãos? Nós não somos samaritanos. O que é que isso tem a ver conosco? Nós não somos judeus. Em tese, nós estamos aqui porque somos cristãos. Em tese, tudo aquilo que eu falei aqui, você deve dizer amém, dizer é isso mesmo que eu acredito. Mas por que isso tem importância para nós hoje, se nós estamos falando só do óbvio? É porque já tinha tido, por um tempo, por séculos, talvez milênios, também sentido para esse povo chamado judeu. Porque é ilusória a ideia, é errada e falsa a ideia, de que esta verdade só apareceu quando Jesus apareceu. Como se a graça de Deus só existisse a partir da encarnação do seu Filho, e tudo aquilo que se lê no Antigo Testamento era uma outra forma e uma outra modalidade para aquele povo, para aquela época, de conhecer Deus, de adorá-lo, de amá-lo e de servi-lo. Não, queridos, o culto a Deus sempre foi espiritual. Desde a criação do homem até a revelação no Sinai da lei de Moisés, passando por todas as experiências dos profetas, o foco de Deus sempre foi que o homem só se relaciona com Deus em espírito e em verdade. Não há outra forma, não há outro meio. Sempre foi assim. Ora, se eles tiveram 2000 anos de revelação, até Jesus deixar claro que isto era o cumprimento, que ele era o cumprimento de toda essa verdade que se desenrolava na história da redenção, o mesmo risco que eles caíram é o mesmo risco que nós podemos cair. Nós podemos facilmente nos tornar Nicodemos, mestres em religião, que não sabemos o caminho para o céu. E podemos facilmente nos tornar mulheres samaritanas, homens samaritanos, que criam uma religião à sua imagem, recortando a revelação de Deus e achando que o lugar religioso mais importante é do que o Deus a quem se adora. Esse é o grande risco, de nos tornarmos religiosos ao ponto de esquecermos a base daquilo sobre o qual a nossa religião nos ensina, que Deus é Espírito, e importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade, porque foi para estes que o Pai veio em busca na revelação do seu Filho. Que implicações isso tem? De maneira prática, que implicações isso traz? Primeiramente, que a sua espiritualidade ou a sua vida espiritual não se restringe aos momentos religiosos. Talvez aqui há um grande desafio para nós, irmãos, porque fomos configurados, principalmente nesse ambiente supostamente cristão, no qual todos nós fomos criados. Esse país está impregnado por essa cultura de que tempo para Deus é o tempo do domingo, e o restante é o tempo para outra vida. Até as festas são festas religiosas e depois profanas. Até os lugares são lugares em que religiosamente temos ritos, palavras e cerimônias que não são usados lá fora, porque no outro lado, daí para fora, é o lugar de fazer negócios, de viver a vida como se Deus não fosse um Deus que é Espírito e nos acompanha em todas as áreas da nossa vida. Uma vida espiritual é uma vida integral, holística, unida, em um só propósito, de adorar a Deus, porque Ele é Espírito. Não fica restrita ao tempo nem ao espaço. Não é em Ebal, Gerizim ou em Jerusalém, também não é na igreja presbiteriana de Tambaú apenas. E se tornar,
nós nos tornaremos apenas religiosos como aquela mulher samaritana ou como Nicodemos, brigando sobre qual é o melhor lugar, qual é a melhor igreja, qual é o melhor pastor, qual é o melhor culto, qual é a melhor doutrina, ou coisas desse tipo, esquecendo que Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nesse sentido, essa religiosidade será muito ruim e atrapalhará muito. A espiritualidade verdadeira do cristão não é aquela que ele vive do templo, das paredes do templo para dentro, mas é aquela que ele é desafiado a viver das paredes do templo para fora. É uma espiritualidade que atravessa casamento, atravessa relação com os filhos, atravessa negócios, atravessa entretenimento, atravessa todas as áreas da vida, a maneira como ganhamos dinheiro e gastamos dinheiro, a maneira como vivemos o presente e a maneira como vivemos o futuro, a maneira como perdoamos o passado e a maneira como projetamos com esperança o futuro. Se essa espiritualidade é a espiritualidade, não é certamente a religiosidade de Nicodemos, nem da mulher samaritana. E esse é o grande desafio. Imagine que aquela mulher deixa o seu cântaro aos pés de Jesus. Alguns comentaristas mais poéticos dizem que esse gesto tem um significado muito grande. Porque você se recorda que antes, o primeiro obstáculo que aquela mulher colocou para dar água para Jesus foi: tu não tens com que tirar, e o poço é profundo. Depois que ela encontra com Jesus, ela abandona o seu cântaro aos pés de Jesus, e já não há problema nenhum em ela entender que não é dentro daquele cântaro que ela terá satisfação plena. Por isso ela abandona o cântaro, que de meio-dia em ponto, céu e sol a pino, ela era tão preciosa e apegada no primeiro momento com Jesus, agora já não é mais. Ela deixa o cântaro e vai para a missão. E aqui vem o segundo aspecto. Toda espiritualidade saudável e equilibrada é espiritualidade em missão. Aquela mulher encontra-se com Jesus, tem os seus olhos abertos, reconhece Jesus, e o primeiro ímpeto daquela mulher não é ficar apenas ali, aos pés de Jesus, mas é voltar para o seu lugar de origem e assumir o seu papel na missão de proclamar que o Messias havia vindo. Não existe espiritualidade verdadeira se nós nos tornamos obesos espirituais de tanto comer das finas iguarias do Senhor e não exercitarmos o perdão, a proclamação, a ação de transformação da sociedade, o compartilhar do Evangelho com outras pessoas. Lembre que nem toda saúde vem apenas pelo excesso de comida, vem também pela musculação espiritual, quando praticamos a missão. Aquela mulher se torna uma missionária, porque a espiritualidade dela não era apenas a espiritualidade contemplativa, de quem estava no templo, que tinha enfim chegado o lugar, que tinha enfim achado o templo, que tinha deixado de ser samaritano e agora aprendera que é em Jerusalém, de fato, onde Deus pôde ser encontrado. Não é dito em nenhum lugar que aquela mulher deixou o seu cântaro e foi para Jerusalém. É dito que aquela mulher deixou o seu cântaro e correu para a cidade, de onde ela tinha uma má fama, para dizer: ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Que testemunho! Porque a espiritualidade é a espiritualidade missionária. Às vezes eu fico muito preocupado quando num domingo como este ou em outro domingo qualquer, nós sentimos falta de irmãos que eventualmente, não por problemas de saúde ou dificuldades, relativizam a necessidade de estar no domingo, dia do Senhor, para adorar a Deus, esse fortalecimento espiritual, essa devoção que temos ao Senhor, e que não é fortuita e não pode ser substituída por nada, não é opcional, diga-se passagem. Mas eu fico tão ou mais preocupado, queridos irmãos, quando mesmo nós, quando chegamos aqui e oferecemos o nosso culto, saímos por aquela porta, e o nosso próximo compromisso com Deus é domingo que vem. Porque parece que não temos compromisso, que amanhã, segunda-feira, quando estivermos no nosso ambiente de trabalho, ambiente de estudo, no meio daqueles nossos amigos, deixemos o cântaro e proclamemos: eu encontrei o homem que disse todas as coisas que eu tenho feito. Será este o Messias?
Porque a espiritualidade verdadeira, a espiritualidade missionária, e não está restrita aos sacerdotes e líderes religiosos. Curiosamente, nessas duas histórias, uma a gente não sabe como Nicodemos saiu do encontro com o Senhor. Descobrimos depois que ele se tornou um discípulo oculto. Mas aqui, a única das duas histórias que diz o que aconteceu depois do encontro, diz que uma mulher, não um sacerdote, não um líder religioso, não um pastor, uma mulher, alguém comum, se tornou missionária. Porque missões não é lugar para os escolhidos religiosos, mas para os escolhidos espirituais de Deus. E sabem quem são eles? Todos nós. Todos nós que confessamos a Cristo como Senhor. Porque toda espiritualidade é espiritualidade missionária. Finalmente, toda espiritualidade é uma espiritualidade que produz frutos. Essa é uma outra temática de João, muito interessante. É que saúde produz frutificação. É que saúde produz crescimento. É, na verdade, uma temática do Evangelho de Jesus Cristo. E onde se encontra isso? Não na história de Nicodemos, mas na história da mulher samaritana. Porque diz o texto, nessa última parte que nós lemos, a partir do verso 39 do capítulo 4, que muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Primeiramente em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara a ele, me disse tudo quanto tenho feito, mas também pela experiência pessoal deles. E o que aconteceu é que a fome deles era tão grande, que o inusitado, o impossível, o improvável aconteceu. Que se antes havia uma grande barreira, aquela barreira cai por terra e aqueles homens convidam Jesus para passar 2 dias com eles. E um grande fruto foi colhido ali, porque toda a cidade ouve, acolhe, hospeda, vê o que Jesus falou e fez durante aqueles 2 dias. Queridos, todos nós não investimos nem tempo, nem talento, nem tesouro naquilo que não é produtivo. Na verdade, nós até abominamos a preguiça improdutiva. Não o ócio criativo, mas a preguiça improdutiva. Parece nos afrontar que nós tenhamos 1 minuto para não usar bem usado, R$1 para não usar bem usado, 1 talento para não usar bem usado. No entanto, nós achamos que a nossa espiritualidade, aquilo que temos recebido de Deus, não haverá de produzir frutos, e haverá de produzir frutos. E eis aqui um desafio simples, que eu costumo fazer sempre por volta dessa época do ano, e que já está na igreja há muito tempo, que é um desafio de você olhar os últimos 6 meses, e também olhar os próximos 6 meses, até que esse ano complete. Ao olhar os últimos 6 meses, a pergunta que eu lhe faço é: quais são os seus frutos que você já colheu nos últimos 6 meses para Deus? Frutos concretos de vidas que você dedicou-se a proclamar o Evangelho e eventualmente colher como vidas e almas salvas para o Senhor. Mas também de tantas outras coisas que Deus lhe dotou e deu capacidade de você fazer. Onde estão os seus frutos? Se Deus nos pedir conta agora daquilo que Ele semeou no nosso coração, para produzir frutos dentro de nós, mas também para fora de nós, quais são os frutos que nós vamos apresentar ao Senhor? É possível que tenhamos que nos envergonhar diante dEle, porque apesar de não usarmos R$1 que seja da nossa vida mal usado, ou não querermos usar nenhum minuto, nenhum talento, quando sem as coisas de Deus parece que a gente pode desperdiçar todos os minutos, todos os talentos e todos os tesouros que nós tivermos. Os 6 meses já passaram, queridos. Que frutos você tem nas mãos para apresentar ao Senhor? Aquela mulher de uma vida improvavelmente missionária se tornou uma fonte de frutos para o Senhor. Há uma brincadeira no texto aqui, você pode fazer as leituras as mais diversas, entre aquilo que Jesus promete, quando a mulher diz assim: mas o Senhor não tem, como pegará a água? E ele disse assim: se tu souberas quem eu sou, tu me pedirias e eu te daria uma água
que não serviria apenas para matar a tua sede, mas de ti transbordaria. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: quando você entender, não vai ficar só com você, vai transbordar de você. E transbordou. Muitos creram daquela cidade por causa do testemunho dela. A água jorrou. A água tem jorrado? Ou você tem só guardado na sua garrafinha e tomado todos os dias, matado a sua sede, deixando pessoas ao seu lado com sede? Mas veja algo mais interessante. Nós temos 6 meses pela frente. Se nada acontecer, nós temos mais 6 meses pela frente. E todas as vezes que nesse meio do ano nós somos levados a pensar: o que nós fizemos com aqueles votos e promessas que nós fizemos no final do ano, começando o novo ano, e eventualmente os frutos que nós temos são tão mirrados e tão pouquinhos, se é que existem. Nós também temos agora mais 6 meses pela frente para colher esses frutos. E Deus é esse Deus que renova nas estações do ano as oportunidades, desde que não fiquemos no discipulado oculto de Nicodemos, mas sejamos missionários, integrais no dia a dia e em todas as áreas da vida, como aquela mulher samaritana foi. Eis aí o desafio, queridos. 2 visões distintas de religiosidade, tão diferentes. Jesus dá uma mesma resposta e conduz para um mesmo caminho. E o caminho é o caminho de uma verdadeira espiritualidade. Uma espiritualidade que não está limitada no tempo e no espaço. Uma espiritualidade missionária e uma espiritualidade integral, que abrange todas as áreas da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Eu gostaria de lhe convidar a colocar diante do texto daquilo que Deus falou ao seu coração, a sua própria vida. Como eu costumo dizer, esse é o tempo de você dizer a Deus aquilo que você ouviu e repercutiu no seu coração. Fale com Deus nesse momento. Coloque sua vida diante do Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos aqui na Tua santa e bendita presença e reconhecemos que na Tua presença nós somos acolhidos para Te adorar, abençoados por esta adoração e desafiados pela Tua palavra quando Tu nos fala. E o que nós pedimos, ó Pai, é que não caiamos no erro de Nicodemos, nem daquela mulher samaritana, porque o Senhor já nos resgatou desses erros quando nos revelou o Teu Filho Jesus. E ao nos revelar, nos deu o caminho de uma verdadeira espiritualidade. Ajuda-nos a cultivá-la de maneira integral, não restrita aos aspectos religiosos da vida, de uma maneira missionária e frutífera, como nós acabamos de ouvir. Esse é o nosso desafio, Pai, no dia a dia. E nós temos o bom exemplo desta mulher, que foi transformada pelo ouvir, pelo ver, pelo conhecer e pelo crer do Senhor. Abençoa a vida de cada um de nós e dá-nos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém.